Glórias a Deus. O tema hoje é Cristo representado em Davi é como o leão da tribo de Judá. Então, tudo que ele fala sobre esse leão da tribo de Judá, que é Davi, aquilo foi ele que incorporou-se em Davi. Davi não faria nem 30% do que Davi fez. Acho que nem 20%. Um homem, estava conversando aí com os irmãos, um homem entrar numa guerra, cheio de camarada, com arco, com flecha, com espada, e não tem nem um arranhão em Davi, hein? Foi para pegar 100 prepulsos, trouxe 200. Então, é o Espírito de Deus quando está numa pessoa. E Paulo compreendeu muito bem isso, que Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então foi o quadro de Davi. Davi, quando estava cercado por inimigos, aí então veio uma notícia que estavam invadindo lá as terras, aí eles deixaram de ir atrás de Davi para ir combater com os inimigos. Saúl deixa isso aí, ele pega depois. Foi a mão de Deus. E teve um quadro também que estavam cercados, não sei quantas mil pessoas, para pegar Davi. Então Deus deu sono a todos eles dormiram. Quando eles dormiram, Davi entrou na caverna, onde estava o rei Saúl dormindo. Aí o cara disse, olha, Davi, agora a chance de tu matar ele não estava te perseguindo para matar? Era a chance. Mas como Davi tinha o Espírito Santo, aí disse, Deus me livre de eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E somente rasgou a roupa dele para provar que esteve lá. Mas mesmo assim Davi ainda se arrependeu porque rasgou um pouco a túnica dele. Então um homem como este foi para cumprir a profecia do próprio pai dele, que disse, isso aí eu paro, porque eu vou ler agora com vocês. Tá bem? Então nós vamos ler Gênesis 49, 8 ao 11. Gênesis 49, 8 ao 11. Então nós vamos ver como é que começou essa gloriosa transmissão do Espírito de Cristo para o nosso amigo Davi. Então, vocês já sabem que toda essa valentia, toda essa força, essa vitória de Davi, ele não chegaria nem a 15 ou 20%. Por quê? Porque ele seria um homem normal, comum. E Davi não foi um homem comum. Davi tinha de homem comum a carne, o sangue, o desejo de pecar, as falhas. Porém, Davi, na hora que ele se concentrava com Deus, ele dizia as mesmas palavras que Jesus Cristo iria dar no futuro. Que coisa tremenda, né? Uma profecia que ia acontecer no futuro, já estaria acontecendo com Davi. Aí vocês tiram porque Davi disse assim, traspassaram as minhas mãos e os pés. E lançaram sobre mim, sobre a minha túnica, e distribuíram, fizeram um jogo para sortear a minha veste, ou a minha túnica. Então, veja só, essas coisas Davi falou, Davi nem sabia o que estava falando, ele escreveu. Aquele quadro também, que a gente vê, o Senhor meu pastor e nada me faltará, ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temeria mal nenhum. Eu assistindo a Aline, ali não foi nada que aconteceu com Davi, sabia disso? Não foi. Foi Jesus quando passou ali, ele estava cumprindo aquilo que foi dito em Davi, que ele estava passando pelo caminho da sombra da morte. Aí ele disse, eu não temerei mal nenhum, porque juntamente está o teu bastão, o teu cajado. Era Jesus Cristo
já pronunciando a expressão que ele ia sofrer, ia passar ali sofrendo como ele passou carregando a cruz, mas ele não temeria nada, porque ele sabia que a vitória dele estava garantida. É aí onde o pastor César falou que nós devemos ter fé, eu também tenho falado isso, modéstia à parte, eu tenho falado muito. Nós devemos ter fé, que se Jesus nos escolheu, se ele entregou seu corpo para morrer pelos nossos pecados, ele não vai permitir que o Satanás jogue a gente no inferno, não. Aquele que estava e depois deixou e foi embora, não voltou mais, é porque já estava escrito também, haverá um fulano de tal que veio parecido que ia ser crente, mas desistiu. Porque quem está no livro da vida do Cordeiro, todos nós, nenhum merece, nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós merece, mas todos que estavam ali já estavam comprados pelo sangue glorioso do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo não deixa que uma mancha do pecado provocado por Satanás venha tirar um servo dele. Por isso que ele disse assim, olha, meu Pai, dos que me deste, nenhum eu perdi, exceto Judas, para que se cumprisse as profecias. Porque Judas foi chamado por ele também, mas foi para que se cumprisse, para que nenhum dos que estava escrito, nenhum dos que estava escrito no livro da vida do Cordeiro, perderia, nem iria trair o Deus da glória. Mas vamos, agora facilitar, vamos caminhar para a palavra que diz. Então, Gênesis, todos já acharam, Gênesis capítulo 49, versículo 8 ao 11. Você veja como é maravilhoso, né? Então vamos lá, nós. Pegar minha amiguinha, que me ajuda muito aqui. Então o versículo 8 diz, Judá, isso aqui foi Jacó, usado pelo Espírito Santo que estava profetizando. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Veja só a valentia que ele ia dar a Davi. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão, ou seja, todos os outros das outras tribos iriam se inclinar um dia perante Davi. E o pastor Sérgio falou disso quando ele disse que ele começou dominando 2 tribos e terminou dominando as 12. Aí veja só, o 9 diz, Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Ou seja, um leão de força, de poder, quem o despertará? O cetro, olha isso, cetro é aquela vara que fica na mão do rei, não é verdade? Veja só, Deus já estava aqui mostrando que Davi iria ser rei. Ele escolheu Saul pela pressa do povo de Deus, dizendo, nós queremos ter um rei como as outras nações têm, mas esse negócio de dizer, como Saul falhou, Deus escolheu Davi. Não, Deus escolheu Davi antes, mas como a turma estava combatendo contra Samuel, e disse, nós queremos o rei, e Samuel ainda disse, porventura não tem atendido bem, você atendeu, mas nós não temos um rei, queremos um rei. Aí Samuel foi dizer a Deus, aí Deus disse, Samuel, ele não deu conta de você, não, ele está contra mim. Agora veja, Samuel é muitíssimo mais para frente, muitíssimos anos, e aqui Davi já era, eu sempre disse, nunca diga que foi porque Saul falhou que Deus escolheu Davi, não. Deus escolheu Davi ainda antes que se falasse. Foi ainda quando o pai deles, o pai de Judá, fez essa profecia. Está vendo? Agora, isso vou lembrar sempre a vocês. Não faz de Davi pai de Jesus. Assim seria um erro, um pecado muito grande. Teria que Davi ser divino, ou Jesus não ser divino.
Mas Jesus é divino e Davi não é divino. Veja só. Então, 9, quem despertará o 10? Agora diz o 10. O cetro, que é o bastão do rei, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Os povos se agregarão a este Siló. Esses povos estão incluindo judeus e gentios. Estão entendendo bem? Graças a Deus. O 11 diz: ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Veja só, se isso não faz lembrar quando Jesus mandou pegar o jumentinho para em cima dele. Agora veja o que é que completa. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas, que é o vinho, mostrando o sacrifício dele que iria acontecer com o derramamento de sangue, certo? Mas vou deixar vocês entrarem para a gente orar e continuar a leitura. Deus abençoe vocês. Poder sentar depois da oração. Vamos orar? Glorioso Pai Celestial, te damos graças pela tua misericórdia. Agradecemos por esses amados irmãos estarmos aqui todos juntos para te adorar, te glorificar. Abençoa, Senhor, aqueles que vieram e aqueles que ainda hão de vir, mesmo nesta tarde chuvosa. Pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão prestes a vir. Pedimos também a tua misericórdia sobre cada um de nós, que teu Espírito Santo nos corrija, nos abençoe, nos redarguas, mas para que seja tudo aqui nesta tarde e noite, do agrado e glorificação do teu nome. Abençoa também o pastor César, que está lá celebrando a Santa Ceia, estará lá, e a todos quantos viram para cá, e também todos que já chegaram. A propósito, já tem algum visitante hoje aqui nesta hora? Tem algum visitante? Ainda não, né? Mas virão visitantes. Então, Senhor Jesus Cristo, no teu santo nome, pedimos a tua misericórdia, abençoa também os cânticos, com os músicos, e esses rapazes que trabalham aí como ajudando na produção da sonoplastia e outras coisas mais. Também todos aqueles que trabalharam na limpeza da igreja. E em tudo, ó Deus, em tudo seja para a honra e glória do teu bendito nome. Amém. Aleluia. Podem sentar, meus preciosos irmãos. A primeira leitura, para quem chegou agora, foi Gênesis 49, 8 a 11. Agora nós vamos para a segunda leitura. Segunda leitura, nós vamos. É o Salmo 89, 20 a 37. Salmo 89. Esse Salmo 89 revela ainda mais o que Deus fez de Davi. 89. Obrigado, irmã Madeleine. Deus te abençoe, minha irmã. Eu já ia pedir água mesmo. A senhora é tremenda. Deus te abençoe. Então, 89, a partir do versículo 20. Nós vamos ler de 20 ao 37. Acharam? Então, 20. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. E veja que está escrevendo, isso não é Davi, não. Esse salmo é de outra pessoa. Mas tem que ter as palavras que Deus mandou
falar. A aliança de Deus com Davi é trazida à memória. É Masquil de Etan. Então veja só. Achei Davi, meu servo, com o santo óleo o ungi, ou seja, com o Espírito Santo, e com o qual a minha mão ficará firme. O meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Está vendo? O inimigo não importunará, ou seja, não poderá fazer nada de mal contra ele. Eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele em meu nome. Está vendo? Que é o leão da tribo de Judá. Estarão com ele em meu nome. Em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão no mar. Veja, a expressão também que é dedicada a Davi, a Jesus. Né? Porei sua mão no mar e a sua direita no rio. E isso não foi visto por Jesus, né? Que estava no lado, outro lado era rio. Aí diz, ele me chamará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Está vendo o que Davi dizia? Davi não disse, ele será meu filho, será meu pai. Ele é meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito. Gente, volta a lembrar isto. Eu já chamava Davi de primogênito meu sem ter visto isso. Porque eu disse, existe a primogenitura pela ordem de nascimento das famílias, e existe a primogenitura aquele a quem Deus escolheu, não importa qual a posição que ele está. Ele era o último filho de Jessé, era o oitavo. É a mesma coisa de José. José era o penúltimo filho de Jacó, mas também foi chamado de primogênito. Por que é primogênito? Porque o primogênito de nascimento, Rúben, fez uma vergonha ao pai, deitando na sua própria cama com a concubina dele. Aí perdeu a primogenitura. Veja só, também farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Quem poderia derrubar esse homem? Quem poderia acusar Davi? Quem poderia ferir Davi? Ninguém. Por isso que Paulo diz com aquela tremenda sabedoria, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você imagina um homem lutar, sair para uma batalha, que era para trazer 100 prepulsos, ele trouxe 200, não veio com nenhum arranhão. Saul, na hora que ele estava descuidado, Saul pegou uma lança, e aqueles homens sabiam jogar lança, pegou uma lança, jogou nele, ele se esquivou. Ele ia ser traspassado pela lança. Está provando aqui, ó. Também farei meu primogênito mais elevado que os reis da terra. Ele foi superior ao próprio rei dele, que foi Saul. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente. Agora veja o que Deus diz aqui, olha. E o seu trono como os dias do céu, ou seja, não sai nunca. Se os seus filhos deixarem a minha lei, que o primeiro filho que fez isso foi Salomão, não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara
e a sua iniquidade com açoites. Veja, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei, veja só, quem está dizendo isso é Deus. Uma vez jurei a minha santidade, que não mentirei a Davi. Veja só, a sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. 37. Será estabelecido para sempre como a lua e como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Amém? Eu vou parar aqui porque queria mais ler sobre Davi. Então, gente, quem, perguntamos, derrubaria Davi? Quem impediria o sucesso de Davi? Quando Deus quer, Ele faz assim. Ele faz coisa para dizer que você cometeu um tremendo pecado. E ele cometeu. Ele cometeu o pecado, Betseba e o seu esposo. Ali foi um dos piores pecados. Mas o pastor César explicou, né? Ele pediu perdão, se arrependeu, e ele faria qualquer coisa, mas não passaria por cima da palavra de Deus. Aí eu estava até conversando com o pastor César, quando eu larguei do culto ontem. Eu disse, pastor César, eu ia ler esse salmo essa semana, e não li, aí li outras leituras, foi a semana passada. E agora, quando o senhor pregou isso aqui, me ajudou mais ainda, eu certo. Ele disse, e eu também pensava nisto. E o pastor César não tirou da razão, não. Disse, aquelas falhas de Davi, que ele foi criminoso, ele foi adúltero, ele tinha olho grande nas mulheres bonitas, não como o filho dele, Salomão. Salomão vestiu saia e não foi, como é que diz, aquele do pai do uísque, escocês. Usou saia e viu que não era escocês, é comigo. Até um dia pregou aqui sobre Salomão, quando ele queria uma mulher estranha, ele casava com ela para viver em paz. Deus não quer uma paz assim, não. Deus não quer. Deus protege pelo juramento que ele fez a Davi. Dizer que jurei a Davi, Deus jurar a Davi, sendo homem. Então, aí ele ia casava, mas quando Deus observou, Deus não disse, só te dou chance de tu casar com a mulher, não. Deus disse claramente, não case, não arranje contatos com mulheres estranhas. Mas o amor que Deus tinha a Davi, Deus não fez nada contra Salomão. Aí a pessoa diz, o rei Salomão foi comparado com o milênio, assim. Não, comparado porque não houve guerra. Mas não houve porque Deus não deixou. A palavra de Deus volta atrás. Eu vou cobrar dos outros reis, mas dele eu não cobro, porque foi logo o primeiro sucessor de Davi, foi Salomão. Mas Salomão fez muita coisa errada. Ajudou a construir altares a deuses pagãos atrás de um rabino de Israel. Agora, isso não dá tempo da gente fazer nada, não. A gente imitar, não. Que tem camarada que diz, não, Deus não perdoa fulano, ficando. Deus não tem jurisprudência. Jurisprudência é quando alguém cometeu um crime e um advogado não soltou, um crime muito hediondo, conseguiu convencer, e depois, com anos atrás, outro cara cometeu um crime igual, aí a jurisprudência é essa aí, o cara levar que já houve quadros iguais e que o juiz soltou. Mas Deus não. Onde é que está escrito que Deus não tem jurisprudência? Você já sabe que eu já falei aqui, falei muitas vezes. Vou dizer, vocês vão clarear a mente. Eu terei
misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu perdoarei, né? Outro termo que diz, eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Sabe o que quer dizer isso? Que se Deus perdoar alvos por um pecado horrendo, se eu ou você cometer um pecado parecido com o de Álvaro, ele não está dizendo, foi parecido com o de Álvaro, eu vou livrar ele, não. Ele livrará nós dois, se formos filhos, porque ele vai tocar nos nossos corações, nós vamos nos humilhar diante de Deus, pedir perdão, então ele nos liberta daquele mal. Mas não foi por jurisprudência, não. Jurisprudência é uma coação que um bom advogado faz ao juiz. Eu estou coagindo dentro da lei. Olha, em tal tempo assim, fez isso, aquilo, outro. E agora, está escrito nas malhas, está lá no computador tudinho, esse meu cliente fez algo semelhante. Aí o juiz vai olhar. O juiz vai olhar porque ele sabe que se ele não der razão ao que imitou, o advogado, se ele é bom mesmo, ele entra pedindo recursos. Sabia? Ele entra pedindo recursos. Não, porque aconteceu do mesmo jeitinho que aconteceu agora, que tem muitos crimes parecidos. Entendeu? Muitos crimes parecidos. Aí ele vai e entra com aquilo ali. Aí, para soltar aquele que cometeu um crime igual tinha cometido aquele há muitos anos. Então, nosso Deus é glorioso e justo por isto. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu me compadecer. E já deu justamente o exemplo, logo cedinho. Saul. Se você for olhar o pé da letra, quem pecou mais foi Saul ou foi Davi, em relação aos pecados deles dois, né? na adoração deles dois, não. Na adoração, Saul foi fraquíssimo. Então, veja só, mas Deus cobriu os erros de Davi, porque ele tem autoridade para isso, e não cobriu aquele menino. Primeiro, Deus estava irado com os amalequitas. Deus estava tão irado com os amalequitas que disse, eu não quero nada da terra deles. Mate ovelha, mata até criança. Uma pessoa, mamãe com uma criancinha, alguma malaquita ali com a criancinha, e vi um guerreiro de Davi, enfiar a espada assim, no coração de uma criança com um ano nos braços. Que coisa cruenta. E ele matou várias mulheres, aliás, todas as mulheres, matou todos os homens. Quando chegou em Agag, né? Chegou em Agag, tu és o meu colega, tu és rei também. Tu serás o meu conselheiro. Agag já ficou respirando assim. É que quando chegou Samuel, que desmantelou tudo que ele fez, me dê a espada aqui. Gente, parece que eu estou vendo Samuel todo vermelho de sangue. Todo vermelho de sangue. Porque Samuel não deu uma espadada só do coração, não. Samuel ficou assim, tim, tim, tim. Tu desfilhasse muitas mulheres, agora tu pagará, e o sangue. Quando ele parou, que a mão dele cansou, ele estava sujo de sangue, e o cara não tinha mais sangue, todo o sangue já tinha descido. Aí ele virou-se para Saul. Quando Saul sentiu que o quadro foi sério para ele, aí pediu arrego, não, pede, ora o teu Senhor por mim, não sei o que lá. Aí Samuel foi sair, ele puxou Samuel. Quando puxou, rasgou a roupa de Samuel. Aí Samuel disse, por que rasgaste a minha roupa? Assim como rasgaste a minha capa, o Senhor tem rasgado o reino de ti. Agora veja, tem peça para Deus? Não, porque Deus é quem faz o tempo. Eu acho que não tinha nem talvez, no máximo 3 ou 5 anos, e Deus deixou Saul reinar até os 40 anos. Mas o rei primeiro mesmo não foi Saul, a gente diz foi Saul. O rei primeiro de Deus, quem foi? Davi.
Davi. Por isso que ele escolheu um homem que agradasse, um homem forte, alto, bonitão. É tão alto ele que o homem mais alto tinha a diferença de bem uns 30 centímetros ou mais de Saul. Mas Deus usou, porque para ele, não, vou deixar esse tempo todo, não, eu faço o tempo, eu vou mostrar que eu queria, e todos os outros ele deu de 40 anos, depois foi que ele foi modificando, mas até uns 4 ou 5 reis, foi 40 anos. Então Deus sabe como faz. Deus não se esconde para parecer Deus é bom, Deus não faz mal a ninguém. Não, não. Nós não vamos dizer que Deus não faz mal a ninguém, porque nós somos servos do Deus vivo. Deus tem misericórdia de nós. Mas Deus não faz mal a ninguém. Olha, essa expressão também não é muito feliz, não. Sabe por quê? Porque o próprio Deus disse: haverá um pecado, morte, doença, Israel, que não foi eu que fiz. Agora ele não precisa fazer com as mãos dele, não. Ele chamou de lá dos infernos. Quem quer ir para levar um espírito de mentira para Acabe, para que ele caia na guerra e morra? Aí, quando ele fala assim, já tem um pronto para aquilo ali. Aí se aproximou o espírito do mal e disse: eu irei e serei o espírito de mentira na boca de Acabe e seus profetas. Aí ele disse: então vai. E quando o Davi ainda era rapazola, que Saul tinha o chilique dele, por causa do espírito mal vindo da parte do Senhor. Aí tem que ficar o espírito mal vindo da parte do Senhor, já falamos muito aqui, que até o diabo é servo de Deus. Sabia disso? Ele não pode fazer nada conosco, mas não pode fazer nada sem que Deus permita. E Deus permite se estivermos errados e precisamos levar um couro. Ou se não, se Deus quer enfrentar o diabo e dizer: vai ser derrotado pelaquela minha serva, pelaquele meu servo. É isso que nós devemos pensar. É isso. Porque se o diabo... Não, eu odeio todos, deixa ele odiar, glórias a Deus, deixa ele nos odiar. Aí não deve querer bem com o diabo mesmo, não. Deixa ele nos odiar porque ele não pode fazer nada. A Bíblia ensina tudo a gente para ele saber se comportar como cristão. Como cristão. Não está falando do outro, não está brigando, não está mostrando o erro dos outros. Eu disse até uma expressão aqui, ao invés de criticar, é melhor orar pela pessoa. Se a pessoa está parecendo que está no caminho mal, um irmão daquele ali vai, bota no ombro dele: meu irmão, está acontecendo mal com você, alguma coisa, e começa a conversar, porque você pode estar nervoso, não sei o quê. Do mesmo jeito, uma irmã com outra irmã. A indústria dela vai se abrir, porque você já orou: Senhor, ajuda eu convencer esse irmão a voltar para ti. Então, Deus dá essa ajuda. Irmão, olha, você vê que o irmão Breno fez? Uma mulher foi tocar, ela era novata, foi tocar no órgão. Quando ela sentou, a sata aí ficou um palmo de saia mostrando as pernas dela e as costas. Ficaram tudo revoltados. E o irmão Breno não tinha visto isso. Quando terminou o culto, foram logo em cima do irmão Breno. Irmão Breno, sabia que ele era um homem duro, né? Aquela irmã assim, o irmão Breno, possuidor do Espírito Santo, disse: irmão, a senhora é uma dama casada, vá lá, passe a mão no ombro dela, ela é novata, e diga: minha filha, você agora é uma santa de Jesus, não venha com traje desse mais não. Você agora é uma filha de Jesus, está dando testemunho. Foi o santo remédio. Agora, já imaginou chegar assim? Que vergonha, hein? Tocando no órgão e suas pernas aparecendo. Estaria humilhando a mulher. Quem vai para Deus... Eu cometi um erro contra meu próprio irmão. A gente estava ali ainda. Aí quando eu olho, entrou meu irmão e uma mulher, e meu irmão estava de bermuda. Aí eu disse: Dequinho, as bolsas não ficam aqui não. A gente é acostumado com aquela parte rígida. Você está de bermuda na casa do Senhor. Aí ele: é mesmo, né? Desculpa aí. Aí agora você pode vir quando tiver vestido decentemente. Ele nunca mais veio.
eu falando isso com o pastor Moisés, que hoje está lá na presença de Deus, aí o pastor Moisés me ensinou. Irmão, é porque a gente vai aprendendo coisas e pensa que a gente é um santarrão. Pode entrar aqui um bêbado, só se ele estiver abusando, mas se ele não estiver abusando, deixa ele assistir. Porque o Espírito Santo não tem cachaça nenhuma que interrompa o Espírito Santo. O demônio pode vir, o diabo pensar, ele vai fazer estardalhaça dentro da igreja, aí o Espírito Santo de Deus já conhece ele antes que ele nascesse, aí faz o camarada se ajeitar. Não é verdade? Olha o quadro do homem, de lá de João Pessoa, que eu nem sei quem é esse casal, nem quero saber. Pode ser que ele não queira nem saber disso. Mas ele só, quando a mulher se aprontava, ele dizia, tu vai paquerar quem hoje? Quem é que vai te ganhar hoje lá da igreja? E a mulher ficava com o coração desse tamanho, e até que aconteceu, um dia ele disse, vai para a igreja hoje? Aí a mulher disse, eu vou, querido. Está vendo como é bom tratar bem? Eu vou, querido. Esse eu vou também. E o resultado, quando ele disse, eu vou também, a mulher, em vez de se alegrar, a mulher conhecendo o marido, disse, pronto, é hoje. É hoje que esse homem vai fazer a maior confusão dentro da igreja. Quando chegou lá, a pastor César foi pregar, ó, tome sarrafo. E ela disse que ela entrou na igreja como estivesse pisando em nuvem. Vendo a hora, o camarada abrir a boca lá. Olhe o cipó. O pastor César meteu o cipó em tudo. Quando o pastor César meteu o cipó do pecado de Satanás, aí perguntou, alguém que não é batizado, quer ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Ele foi o primeiro que se levantou. E sabe o que o pastor César disse? Que hoje ele é um dos melhores crentes da igreja. É Deus. Aí isso, veja só como São Paulo é um grande profeta. Aí isso casa com o quê? Paulo disse, a mulher santa ganha o homem que é incrédulo, descrente, né? E o homem que é crente ganha a esposa que é descrente. Embora que ele também diz, quem sabe, ó homem ou mulher, que ganharás o teu cônjuge para Cristo. Você veja, essas coisas assim, olha, tudo que a gente criticava, e a gente às vezes quer santarrão, não quer ser santarrão não, é porque a gente vai aprendendo, vai botando aquilo e não tem saída. Jesus era quem? Nazireu de Deus, né? Jesus não cortava cabelo, Nazireu de Deus. E eu disse ao pastor César, e ele também não me admitiu não. Ele disse, e Jesus, como Nazireu de Deus, chegou para quebrantar todos os paradigmas. Todos os paradigmas. Você vê quando Jesus está dando orientação através de Pedro, para Tiago ali em Atos 15, ele disse aos gentios aconselhar para que eles não comam sangue, não comam animal sufocado, né? E que mais, ele disse as coisas lá que eu me esqueci, mas ele disse assim, em outra oportunidade dele, Paulo disse, coma tudo que vende no açougue, né? Então, até Alves falou aqui que nós somos Nazireu de Deus, mas nós somos Nazireu de Deus representados por Cristo. Porque o cara Nazireu não podia comer peixe de couro, podia? Comer peixe de couro tem que ser peixe de escama. Não podia beber vinho, inclusive teve uma tribo que eles foram jantar, ofereceram almoço para eles, todo dia eles almoçaram, se viram vinho, eles não, nós não bebemos vinho, porque fizemos um trato com Deus de não beber vinho. E Deus elogiou bastante. E Jesus? Olha o Nazireu quebrando aí. O que foi que ele abençoou na festa? Na festa de Caná? Vinho. Quando ele estava junto com a turma, ele estava fazendo o quê? Ele estava bebendo água ou vinho? Vinho, ele disse, João não bebia vinho e nem comia carne. Você dizia que ele tinha demônio. O Filho do Homem come com os pecadores e bebe vinho.
e vocês dizem que ele é um beberrão. Agora veja, e a gente tem aconselhado, e Álvaro aconselhou certo, todos nós aconselhamos. Tem uma parte lá, parece que é Provérbio 20 e Provérbio 30, que duas explicações. Tem uma que diz: ô Lemuel, não beba vinho nem bebida forte, porque isso não é para os próprios príncipes, porque não fica raciocinando. E aquele que bebe bebida forte, ele fica tão assim. Por quê? Porque quem bebe... O pastor César liberava vinho para a gente. Sabia disso? O pastor César liberava. E em época de quaresma, ele dizia: bote um pouco de vinho e completa o copo com água. Que até tinha um químico na igreja que disse: ele está bebendo 20 copo de bandeira, pastor. Está bebendo 25% de vinho. E o pastor nunca mais orientou isso. Agora veja, Paulo não bebia vinho? Quem era Paulo? Quem era Paulo, igreja? Profeta. Paulo bebia vinho. E qual foi o conselho que Paulo deu na ceia? Vocês, quando quiserem comer e beber, faça isso aonde? Em casa. Para que não venha para cá querendo se panturrar de bebida e comida, e então, ao invés de ser Santa Ceia, se amaldiçoa. E Paulo encontrou um camarada que só vivia doente, só vivia doente. Paulo aconselhou: beba um pouquinho de vinho, todo manhãzinho, um cálicezinho de vinho. Agora, todos nós temos razão em dizer que o crente não deve beber, porque o pastor César disse uma coisa e é certa. O crente começou a dizer: não, eu bebo um copinho desse que a gente tem na ceia, isso não vai embebedar ninguém. Mas ele pode extrapolar, ninguém está sabendo, aí o diabo entra. Aí porque ele está bebendo um copo e meio, uma garrafa. Dispara e fica bebendo, entendeu? Mas eu conheci um irmão, não vou julgar ele mal, até na hora quando ele disse primeiro que ele soube, depois eu me lembrei. Ele disse: Ivan, eu tomo esse copinho de 50 ml, eu tomo ele todo dia antes do almoço. E o noto está fazendo bem para mim. Aquilo não vai brigar ele. Mas veja, se a pessoa não estiver vigilante, como o Álvaro falou ali, não estiver vigilante, mas que vinho gostoso, vou tomar só um pouquinho. É uma brecha. Com pouco ele está tomando um copo e tomando até a garrafa. Entendeu? Então é nisso. Paulo disse: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E Paulo foi o homem mais preparado por Jesus Cristo para nos aconselhar, foi Paulo. Tanto é, ele foi tão preparado que ele disse assim, que vocês só serão salvos através do que eu prego. Porque o evangelho que eu prego é a palavra de Deus, que Deus me deu. E Paulo foi um tremendo profeta. Agora, veja, se o pastor Sérgio for abrir mão, vai terminar a gente dizendo: comprei uma garrafa de vinho tão gostoso, pastor, que eu não suportei um golinho. Depois do golinho, quando eu vi, tentei beber a garrafa toda. E é assim que o inimigo pega. Então, as coisas têm que ser central. Porque Paulo chegar a dizer isso, e Paulo bebia vinho. E aconselhou: quando vocês vierem para a Santa Ceia, come e bebam logo em casa. E quem foi que fez o vinho da boda de Caná? Quem foi que fez o melhor vinho? O Senhor Jesus Cristo. Então, tudo a gente deve. Aí depois Paulo disse assim: olha, não aceite isso, não toque, não beba, não coma, não faça isso. Já viu Paulo dizer isso? Não faça isso, porque tudo foi feito que Deus fez para nós. Agora, se alguém for fazer isso para honrar um ídolo, aí você está condenado. Aí diz: se eu comer carne, mas estou junto de um irmão que é fraco, eu não como carne para não escandalizar ele. Vê como Paulo tinha noção, não é isso? Paulo tinha noção. Eu não como a carne, eu como legumes. Aí, se você vê seu irmão comendo legumes porque ele é fraco nesse sentido de que achar que tudo é pecado, uma irmã mesmo, perto da minha casa, até assembleana, irmão Gilvão, eu gosto tanto de milho, tanto de comida de milho, irmão Gilvão, mas nessa hora eu não posso comer,
Por quê? Está na reta dessa festa junina. Eu digo, o que é que tem, irmã? A senhora comer uma pamonha, comer milho? Não, não, meu irmão, porque está tudo oferecido ao João. Quem oferece? João nem sabe que tem essas coisas aqui. Na verdade, está tudo oferecido ao João. Agora, olha o resultado, está acontecendo muito das igrejas. Dançar um negócio sem João com Jesus. Agora, dançar um forró sem João com Jesus. Forró sem João com Jesus. Aí acham que Jesus vai dizer, o povo maravilhoso, ele tirou o nome de João, botou Jesus. Isso aí é hipocrisia da braba. Então nós devemos, agora, sim, olha como Paulo é tremendo. Não coma sangue, não coma galinha de cabidela e animal sufocado. Mas você está viajando, aí vai para casa de uma família que você ia conhecer. Aí lá tu bota aquele almoço. Se só tiver galinha de cabidela, você ore ao Senhor Jesus Cristo, evite tomar o excesso do caldo e coma da carne. Paulo comer de tudo que eu vos apresentar. E de outra expressão, ele diz comer de tudo que vem do açougue. Agora, se quem botou, ou quem vem visitar a gente, vou terminar, gente. Se vem visitar a gente, é um bocado de crente aí. Aí eu já vi dizer que crente não come sangue. Aí chega na mesa, olha, irmão, hoje tem galinha de cabidela, ou tem sarapatel. Mas eu vi dizer que os crentes não comem, né? Não coma, não. Por causa da consciência. A pessoa diz, eu vi dizer que crente não come sangue, sei que lá. Não coma só feijão puro, não, porque nós somos crentes, nós não podemos comer. Mas se a pessoa, de uma maneira normal, chega, ele vai pregar no interior, ei, seu Caleb, vamos lá, vamos almoçar comigo. Quando o Caleb senta na mesa, quando ele vê o cheiro de galinha, cabidela. Só se ele for fraco. Ora o Senhor e está ouvindo os conselhos de Cristo que deu a Paulo. Coma sem fazer nenhum comentário. Agora, se a pessoa lá fizer comentário, não coma não. Almoço puro, não é nada demais. E o pastor foi para uma festa de casamento, sabia disso? E sabe o que foi servido lá? Peru a cabidela. Peru a cabidela, o pastor coçou, mas não tinha ninguém ali para dizer nada a ele. Ele apenas fez um jeitinho de escorrer mais o sangue e comeu, na festa de casamento. E na festa de casamento, a turma bebeu vinho, né? Jesus fez vinho para um bocado de pinguço lá. Quer dizer, são coisas que Jesus veio para quebrar certas coisas que o homem fazia. Não come. Outra coisa, por que Jesus escolhia mais dia de sábado para curar, para comer coisas? Por quê? Para quebrar, sabia? Ele tem autoridade, que tudo vinha sobre as costas dele para quebrar. Os discípulos tirando espiga de milho e comendo. Esse homem não é de Deus, não. Se for de Deus, você sabe. Não vi isso foi que foi Davi, não. Que nem podia nem comer, e ele entrou e comeu e deu aos seus homens. Era dia de sábado. Curou a mulher dia de sábado. Oh, não é de Deus, não. Curou essa mulher de sábado. Ela é uma filha de Abraão. E se caísse um boi, você não salvaria o boi? Então, gente, são essas coisas que faz a pessoa, ao invés de estar servindo a Deus, está servindo a uma religião. E religião não agrada a Deus. Deus não vem aqui salvar nenhuma religião, não. Deus vem salvar um povo que ele já escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus! Glórias a Deus! E nós temos que ter essa fé em Jesus. Temos que ter essa fé. Eu pequei e nunca entraria no céu pela minha condição. Quem entraria? Profeta Mombrana. Profeta Mombrana dizia, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Um profeta conversava com Jesus assim. Jesus, Brano, faça assim, você quer ir conversar com Jesus. Mas ele sabia, tinha o respeito que ele sabia. Paulo também não disse isso. Paulo conversava com Jesus, disse, se eu não colocar o meu corpo a servidão, né, para me quebrantar, até eu, depois de ter salvado a muitos, posso ser reprovado. Mas Paulo
Tenha a noção que todos nós cristãos, agora, se estamos num lugar que a gente fizer qualquer coisa vai servir de escândalo, é aquilo que Paulo disse: não coma, não faça nada, não vou fazer aquilo que eu estou fazendo. E nós devemos evitar a aparência do mal. Que Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, glórias a Deus. Sabe que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Devemos evitar o mal, o pecado, mas se cometemos, temos um advogado, como disse Pedro, junto ao Pai para perdoar nossas falhas, porque ninguém entrará no céu pelos seus próprios meios. Glórias a Deus, Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. A próxima tem mais.